porção de pessoas aqui, né? Ana Paula, Ana, Gislaine, Lucinéia, Solange, Thaís. E aqui tem o UD, né? O usuário desconhecido. Então, quem quiser dar uma palavrinha, estamos começando o trabalho dessa quarta-feira, né? E gostaríamos muito de já estar conversando. Tem gente que levantou a mão lá, então vamos lá? Quem levantou a mão, pode falar? Então vamos ver quem ainda está chegando. Mas nós vamos começar o trabalho daqui a pouquinho, mas só queria ver que se alguém já quer dar só uma boa noite aí, ou algo mais, pode também se apresentar, né? Olá. Boa noite, pessoal. Professor Gilmar, dando boa noite a todos vocês aí com a professora André. Não fiquem acanhados, podem abrir o microfone, o webcam e conversar também, né? Nós estamos esperando esse retorno de vocês ansiosos aí e desejando ao professor André uma boa aula. Tá, professor? Obrigado. Obrigado. Então, o pessoal não pode se manifestar, pessoal. Nós estamos aqui tranquilo para fazer não só uma aula, um monólogo, né? Mas também para fazer uma dialógica, né? Quer dizer, de repente conversamos também, né? Estão me ouvindo bem? É isso que eu queria perguntar para vocês que estão aí na sua residência, no seu local aí especial. E queria também estar colocando para vocês assim desejando as boas-vindas desse segundo semestre, né? Semestre 2020, né? E já também falando em especial, querendo que vocês todos estejam bem, ou estejam construindo possibilidades nesse momento de permanecer se atualizando, de permanecer se formando, né? Isso que é importante, né? E a condição de se reinventar. Isso vem ocorrendo com a gente desde março. Não só aqui no espaço SensoPeg, que nós também já tínhamos um suporte razoável, né? Um suporte que constava como algo que poderia ser usado como essa ferramenta que nós usamos nesse período todo. E agora nós tivemos no mês de julho também um retorno àquele Emestre, né? O portal que nós tínhamos anteriormente, em 2019, né? Depois houve alterações e agora nós voltamos a ele, que vocês que já estavam há mais tempo com a gente já tinham uma certa familiaridade com ele, né? Mas nesse primeiro contato com vocês, a gente está considerando, enquanto professor André, enquanto toda a equipe da SensoPeg, os diretores aí de Canoinhas, Gilmar, Miriam, né? E a SensoPeg como um todo, né? Desejando a você que você tenha realmente esperanças e cultive o sonho de formação e de luta e de espaço e de oportunidades nesse mundo profissional da educação. A docência é algo que pareceu-se a princípio que ela não ia ter valor com a ausência ou fechamento parcial das escolas ou com a ausência de alunos nas escolas.
mas pelo contrário, estamos vendo que cada vez mais, seja da forma como for, o professor, a professora são essenciais na condução de um país que quer se desenvolver, de um país e das pessoas que querem aprender e ser pessoas diferentes no seu mundo profissional, no seu mundo pessoal, enfim, todas as possibilidades. Nessa esperança eu coloco bastante fé também, a fé de que nós não estamos sozinhos, a fé de que nós temos um ser superior que nos protege e nos orienta, né? A fé de que as coisas não são para sempre, elas vão se acomodar em algum tempo e com a cura, a vacina ou formas diferenciadas, né? Então, falar na fé também, na educação, que é aquilo que nos remete à formação de vocês. E partindo também, falando quando falamos de educação, formação, pedagogia, estamos falando da Sensupeg enquanto formadora que tem sua missão, né, de fazer o seu diferencial, de criar aspectos e fundamentos da eficiência, da eficácia e, acima de tudo, trazer para vocês o melhor suporte, o melhor apoio humano. Então, nós temos que nos orientar e nos organizar no sentido humano, porque por trás de cada computador, de cada celular, existe uma pessoa. E essas, sim, são os diferenciais da vida, porque tudo pode ser resolvido parcialmente com a tecnologia ou com outras formas remotamente, mas ainda o ser humano é aquele que proporciona, que acerta em todos os aspectos a construção de oportunidades e de vida de qualidade, né? Então, como que será esse mês de agosto? Nós temos a disciplina Complexidade Humana, Gênero, Sexualidade e Direitos Humanos. Então, a partir dessa aula, semana que vem teremos uma aula já orientando vocês por outros aspectos, inclusive de trabalhos, falando também do formato que é o EMestre hoje convida vocês a realizarem 80% de tudo, de toda a atividade, de todo o aporte de conteúdo, de toda vamos dizer assim, a organização dessa disciplina, 80% está no portal de vocês, que nós convidamos vocês para que abram e realizem as atividades nesse portal. Até porque o que está mudando nesse mês de agosto é que a única nota que os professores, aqui me incluo, vão avaliar para vocês vai ser o do review. E o review vamos estar explicando semana que vem. Os tópicos do review, vamos estar explicando também o que se exige enquanto review. Então, vocês terão na quarta semana a prova online, né? É uma prova que vocês vão ter um prazo, vocês vão ter um período para fazer, tem umas questões que a gente vai estar orientando e que essa prova, ela vai ser avaliada pelo portal, né? Então, e a participação de vocês na realização das atividades vai avaliar vocês diretamente no portal. Então, desejando vocês o melhor possível nesse período e dizendo sempre que nós, enquanto profissionais da educação, queremos ser parceiro, querer compartilhar conhecimento, queremos estar sempre apostando que nós podemos interagir com vocês na medida do possível, atendendo aqueles que precisam, mas também dialogando com todos, né? Então, começando a disciplina hoje, né? Complexidade humana.
A palavra complexidade humana, isso remete ao quê? A dizer que não, nada é simples. O ser humano trouxe uma certa complexidade a partir do momento que eles começam a estudar a sua própria existência e que se começa a entender como que as organizações sociais se realizam e como que os sujeitos se compõem nessa sociedade e como eles estão orientados ou não diante dessa construção humana e social. Então, complexidade humana, gênero, sexualidade e direitos humanos. Então, com maior respaldo do portal, nós vamos estar colocando para vocês esses aspectos da primeira unidade, que fala exatamente sobre a identidade humana, né? O que é identidade de gênero, né? Identidade de gênero. Então, identificar as diferentes visões da identidade de gênero. Como que a identidade de gênero, ela colocaria para você essas diferentes visões no desenvolvimento do gênero. E nós temos uma maior discussão. Recentemente, agora tivemos aí o pessoal, uma propaganda da Natura, né? Vocês tiveram conhecimento, né? Que está discutindo essa questão do gênero. E aí as pessoas, porque colocaram alguém para fazer a propaganda do Dia dos Pais, que muitos pais e muitos conceituam pais por um ser hétero, né? E aí você vai tendo os desdobramentos de tudo isso. Então, as questões do gênero são abordadas a partir, inicialmente, historicamente falando, de uma teoria feminista, considerada aqui pela Simone de Beauvoir. Ela colocava em pauta, numa pauta feminista, a teoria pós-estruturalista da crítica ao movimento feminista de Judith Butler. Então, isso tudo é no século passado, é claro. A discussão sobre os direitos dos casais homoafetivos. Então, nós estamos vivendo esse tempo em que o direito, e nós vamos estar tratando nessa disciplina sobre os direitos humanos, né? O direito de cada país, a Constituição de cada país, as leis complementares de cada país, as leis ordinárias, enfim, todas as leis e as leis complementares, emendas constitucionais, né, também, elas vêm tratando de atender reivindicações de grupos que se consideram, pela literatura, não é o professor que está falando isso, grupos de minorias. Então, uma minoria, fala-se uma minoria negra, mas minoria negra, o pessoal diz, mas tem bastante. Não, mas em relação à lei que foi feita para todos, ou para os brancos, né? E não atendeu tais aspectos dessa minoria. Então, a discussão sobre os casais homoafetivos, né? Recentemente isso foi dado como direito, né? Do casamento em cartório, né? Do casal homoafetivo. A igreja ainda, algumas igrejas aceitam essa união, né, de realizar essa união homoafetiva, mas, enfim, são conquistas colocadas aí a partir do século passado em relação à teoria feminista, em relação às críticas de uma corrente feminista e outra, algumas mais progressistas, outras mais conservadoras, enfim, nesse sentido. Então, quando se fala em trabalhar
a obra Segundo o Sexo, de Simone de Beauvoir, existe aí uma padronização do que é ser mulher, a famosa frase, não se nasce mulher. Então ela coloca isso, não é o professor que está colocando. A Simone de Beauvoir, ela coloca que não se nasce mulher, torna-se mulher. Assim como não se nasce homem, torna-se homem. Então é uma questão a ser, teoricamente, é uma questão a ser vista, aceita-se ou não aceita-se enquanto teoria, mas respeita-se enquanto vontade de um grupo, né? Então, a Simone de Beauvoir, ela coloca que o destino feminino dentro de uma sociedade em que a noção do feminino é fabricado. Isso ela tem razão, porque desde os brinquedos, desde os contos de fadas, desde a religião, a objetificação, a objetificação da mulher. O que é a objetificação? É tornar a mulher objeto. É tornar a mulher como objeto quando se faz a propaganda, se vende o corpo na propaganda, estou falando, né? Se vende a imagem como o belo, o lindo, mas tentando, por consequência, uma vantagem econômica, alguém contrata. Então, desde os brinquedos, menina brinca com boneca, menino, os contos de fadas para as meninas, então tem os contos separados. A religião, sempre nesse tempo do século XX e desse tempo aí que a Simone de Beauvoir coloca, ela reforçava a ideia de que tudo que a sociedade está utilizando em fortalecer e sublinhar o destino feminino, que trata a Beauvoir, foi algo que sempre a Igreja reforçou enquanto algo que se dizia que é adequadamente correto segundo os ensinamentos bíblicos também, né? Então, nessa obra, a Simone de Beauvoir, ela fundamenta as ideias historicamente que desde a antiguidade a cultura estabeleceu a concepção de mulher, desqualificando o sexo feminino em diversas esferas. Isso também na questão biológica e na questão psicológica também, porque vai introjetando a ideia de que as pessoas têm, vamos dizer assim, um papel a ser cumprido enquanto mulher, enquanto homem. Então, esse papel biológico, psicológico, psicanalítico, político e até mesmo filosófico. Então, dependendo da era que você faz as leituras, você vai encontrar uma sociedade extremamente puritana, uma sociedade conservadora ao extremo, que ela não aceita nenhuma ideia diferente dessa que se impõe a partir do biológico, do psicológico e do político e até mesmo psicológico, filosófico, desculpe. Então, o que se espera da mulher na sociedade? Que ela seja mãe, que ela seja esposa e que ela seja mulher nessa concepção. Já veja bem, para Judith Butler, a principal autora contemporânea da temática do gênero, cria a teoria queer. Ela busca discutir as suas teorias uma crítica, que é uma essência do que é ser mulher, como algo universal. Ela também coloca em contrapartida a pluralidade do indivíduo e na relação de poder que o termo gênero conota. Então, isso também é uma relação de poder. E quando nós falamos na relação de poder, nós estamos falando que a sociedade também, na maior parte da história, conforme as leituras que a gente busca e estuda, você vai considerar uma sociedade
extremamente machista ao longo da sua história, especialmente na parte ocidental, e a oriental também não tem diferença muito nessa relação. E essa concepção machista de sociedade traz aí uma relação de poder, vamos dizer assim, de colocar a mulher como submissa nesse aspecto. Então, para Butler, dada a estrutura jurídica contemporânea, então as leis eram feitas, um contrato, enfim, todo heterossexual, ou seja, as categorias como masculino e feminino são engessadas culturalmente, juridicamente, e a sociedade, então, passa a viver com essa base, e que isso torna-se as clássicas teorias do feminismo de combate a esse reforço da heterossexualidade, e ainda acima de tudo com uma relação de poder masculino, né? E de poder que a mulher está submissa nessa relação. Então, reconhecer também aí os estereótipos sobre o gênero, e as identidades de gênero, as 4 identidades de gênero, discutir questões relacionadas ao gênero no ensino. Então, quando estamos falando gênero no ensino, como seria isso, né? E na primeira possibilidade aqui do desafio que vocês têm lá, fala para que vocês possam estar fazendo a leitura lá a questão da ideologia de gênero. E o que é ideologia de gênero? Logia é estudo. Ideo é ideia do gênero, né? Ideologia, o que se pensa em termos do gênero, né? Então, recentemente, alguns grupos da sociedade civil confrontaram as secretarias de educação de seus estados e aí o respeito à inclusão de novos aspectos, as diferenças de gênero, os papéis sociais e como isso está organizado no currículo escolar. No Enem de 2015, vejam, no Enem de 2015, a inclusão de uma frase da pensadora Simone de Beauvoir foi aclamada por muitos e duramente criticada por outros. Então, por isso que se veja o fator de leitura da teoria de um, da teoria de outros, nos remete a pensar no hoje, mas pensar também na sociedade em que ela, Simone de Beauvoir, estava inserida, né? E ali colocava o seguinte: o trecho em questão foi: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nenhum destino biológico, psíquico e econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. É um conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam o feminino. Então, vejam, entre o macho e o castrado, quer dizer, a ideia de algum tempo de se dizer assim que a mulher não era mulher, era um ser castrado. E a Beauvoir, né, ela coloca que, frente a uma sociedade alicerçada em papéis pré-estabelecidos do gênero, é bastante natural que uma libertação nesse campo não aconteça sem encontrar resistência. Então, a ideia que ela coloca é preciso dizer que, infelizmente, aconteceu na luta dos negros contra o racismo, que na emancipação das mulheres em busca de igualdade, de condição, de direitos, que ocorre até agora, vocês verem a lei da Maria da Penha, que hoje dá direito à mulher a não ficar submissa, sendo ultrajada, humilhada, etc. e tal. Então, a questão do momento que a sociedade precisa discutir essa segmentação por meio de papéis de gênero, vai se permeando também estereótipos. O que são estereótipos?
Pensando no cotidiano escolar, vários especialistas denunciam o modo do comportamento dos educadores. Muitas vezes eles vão carregando os estereótipos de preconceito, e é comum que os educadores ajam como meninos fossem, por natureza, mais bagunceiros e as meninas mais aplicadas. O que a realidade está apresentando necessariamente seria assim? Mas afinal, a distinção, isso é coisa de menino, aquilo é coisa de menina, faz algum sentido? Seu desafio, então, o desafio para vocês aí, resolvendo o portal, consiste em apresentar argumentos que justifiquem a mudança de postura em relação aos padrões pré-determinados, pré-definidos, e exatamente de pré-definidos de comportamento. Mesmo se você acreditar que deve prevalecer na educação um modelo tradicionais em que padrões diferenciados e pré-estabelecidos sobre o comportamento do homem e da mulher devem ser preservados. Reflita sobre seu posicionamento e apresente suas justificativas. Então, gente, aqui você tem o primeiro desafio, né? E esse desafio está colocando você nesse viés, tá? Nesse viés teórico para análise da autora Simone de Beauvoir e em relação ao tempo de hoje, aquilo que você acredita também, mas aquele tempo do século XXI que vivemos aqui nesse ano de 2020, né? E qual a resposta, e qual o padrão de resposta aí que você teria aqui, discutindo, apresentando a sua justificativa em relação à sua ideia. Então, como você consideraria entre o masculino, o feminino e os aspectos que a autora coloca em relação a esses termos? Lá no infográfico, você vai encontrar a orientação do papel sexual, falando do andrógeno e o feminino, né? O que seria isso? O termo gênero é uma capacidade da criança a rotular o próprio sexo. E aí, como que seria ela poder se identificar como outras pessoas, como homens e mulheres? Nesse sentido, a palavra gênero determina algo fixo em cada pessoa, já que socialmente nós pensamos ser construído, denominado papel sexual. Em outras abordagens, a expressão do papel sexual pode ser denominada identidade de gênero. Então, a identidade de gênero, para não estar falando de sexo, falando de identidade de gênero. Quanto ao comportamento assumido, papel sexual esperado, fala-se em comportamento típico do sexo, os estereótipos do gênero. Então, nesse infográfico dessa primeira unidade, nós vamos estar observando esses aspectos do andrógeno e do feminino, baseado no livro A Criança em Desenvolvimento da Ellen B, né, e da Denise Boyd, que apresentam categorias de orientação do papel sexual. E as categorias são pensadas a partir da teoria da Ellen B e Denise Boyd. Muito bem, então, as pautas, né? Agora vamos voltar aqui nas pautas, mas antes das pautas eu vou falar um pouquinho sobre o livro lá, né? A Criança em Desenvolvimento, lá vocês devem abrir aquele livro lá, né? Do conteúdo, e lá vai estar falando sobre o desenvolvimento dos conceitos de gênero e dos papéis sexuais, dos padrões de desenvolvimento, do conceito, o que é gênero. E ali a pesquisa vai sugerir o que é variável, o que é altamente significativo para a criança,
nos primeiros dias de vida, né? Então, como que esse desenvolvimento e o primeiro estágio da identidade de gênero, como que seria? E lá o temperamento, né? O gênero e temperamento, a questão dos estereótipos do papel sexual, né? E o conceito de estereótipo nesse papel. Enfim, tem figuras ali, tem um texto bem interessante explicando aí o papel sexual e a teoria da aprendizagem social, que remete para esses aspectos também. Mas vamos à questão das pautas feministas. Então você já deve ter ouvido falar do LGBTQIA, né? Ou mais ainda, né? L, cada letra tem corresponde a uma leitura de estereótipos, né? O D pautas femininas, né? Então, o feminismo negro é protagonizado pela mulher negra, é claro. Ela não se representa pelo movimento dado que normalmente seus problemas de opressão são de outra ordem. Que ordem é essa, né? Tais como pauta do genocídio da comunidade negra, o debate entre raça e gênero, e não o não reconhecimento das religiões africanas por parte da sociedade. Então, vocês verem que hoje a sociedade ela continua se expressando, né, na, na forma da cultura eurocêntrica, né? O que é eurocêntrica? É da cultura que veio da Europa. Então, as religiões válidas são essas, as outras não são consideradas religiões, porque são expressão cultural, alguns consideram seitas, né? Então, veja, aí existe uma opressão, então existe uma forma de debate entre raça e gênero e não reconhecimento de religiões africanas por parte da sociedade. Essa é uma pauta. A outra pauta, chamada feminismo interseccional. Essa corrente busca entender as demandas de de todas as outras correntes, ou seja, unir as diversas abordagens do feminismo, o negro, o lésbico, o transfeminismo, né, que está lá, o T lá, né, em um só movimento. Além disso, é a corrente mais aberta à participação masculina, o feminismo interseccional. Agora, também tem o feminismo liberal. É a corrente que busca superar as desigualdades entre os gêneros por meio de reformas políticas. Então, por isso eles têm movimento que elegem deputados e deputadas e que essas pessoas lutam por essas pautas, né? E normalmente assim que se compõem as correntes também ideológicas nesse sentido de também enviar representantes para que isso se torne uma pauta efetiva, uma pauta que se torne lei também, né? Isso que importa. Assim, essa corrente depende da representatividade de mulheres nas instituições e em cargos no governo. E no Brasil, esse ano tem eleições, tem a lei que já foi inserida que sempre deve existir um número de participantes em cargos da eleição, não da majoritária, mas da proporcional, que é para vereadores, para deputados e senadores, que haja uma proporcionalidade de candidatas mulheres, né? Visando esse aspecto do direito dessa pauta já colocada em lei para que a mulher seja representada. Mas isso ainda é muito tímida em relação ao que a maioria homem, né? A maioria do sexo masculino. E também acredita que os homens devem ser conscientizados sobre o feminismo.
e aceita que eles possam também aderir a essa causa. Então, tem muita gente que adere à ideia de que isso é algo que deve ser aceito e respeitado, né? O feminismo radical, esse é o extremismo, né? O que se coloca assim como extremista, né? E é a corrente mais extrema do feminismo. Ela defende que ser mulher é definido pela biologia. Nesse sentido, exclui o transfeminismo, por exemplo. A despeito, então, das diferenças entre pautas, é importante destacar a relevância de todos esses aspectos de movimentos em relação à desigualdade salarial. Então, isso é fato, né? Não só no Brasil, que a mulher, às vezes, muitas vezes, faz o mesmo trabalho do homem e recebe ou percebe um valor salarial aquém em relação ao homem, né? E isso tem sido motivo também de pauta, de luta, de movimento, né? Falando sobre a desigualdade salarial e também sobre a posição cultural de superioridade masculina, né, contra a mulher e os transgêneros, entre outras formas de desqualificação por essa razão de imaginar que a discriminação e os fatores que se colocam numa sociedade que é conservadora, assim, por natureza, né? Então, as pautas devem ser identificadas dos movimentos feministas e conhecer algumas representantes, né? Analisar a perspectiva da teoria do gênero, né? A teoria do gênero, ela tem uma perspectiva e reconhecer as reivindicações dos coletivos LGBTQIA. Então, nessa segunda unidade, nós temos aí o desafio de vocês que vai contar assim, ó, no Brasil a comunidade LGBTQIA+, né, enfrenta alguns obstáculos em relação aos direitos civis. Os obstáculos que ela enfrenta, várias adoções por casais homoafetivos têm sido realizadas, mas em alguns lugares ainda tem barreiras que se colocam para essas pessoas. Muitas crianças são órfãs e estão em situação de abandono e também esperam serem adotadas. Normalmente as crianças têm irmãos. Então elas têm irmãos ou são um pouco mais velhas, encontram dificuldade em serem adotadas, pois a maior parte da procura por adoção é de bebês e crianças sem irmãos. Até porque o juiz ou os juízes, né, do Brasil e do mundo inteiro, eles procuram não separar ou deixar muito distante um irmão do outro, né? Então, ou se adota todos, ou um grupo adota cada um o seu próximo, né? Para que eles possam ter uma convivência ainda de família, né? E nesse desafio, você é o juiz que deve julgar o caso específico. João e Gabriel são casados civilmente e estão na fila para adoção conjunta. Ao visitar uma casa de acolhimento, encontraram uma menina de 6 anos e entraram com o pedido de adoção dessa garota. Em específico, acontece que o outro casal hétero entrou com o mesmo processo, uma semana depois para a adoção dessa mesma criança. Consulte a subseção da adoção do Estatuto da Criança e do Adolescente para fundamentar sua resposta. Então, diante de uma situação, eu tenho um casal que são casados civilmente, né? Estão para adoção conjunta, né?
mas tem um casal hétero também que se inscreveu lá. Diante dessa situação, qual o seu posicionamento? É interessante ver você se posicionando, e especialmente lá pegando no parágrafo 2º do artigo 42 do ECA. Lá vai dizer o seguinte: para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente e mantenham união estável comprovada com a estabilidade da família. Ora, então, o casal ali, o João e Gabriel, são casados civilmente, estão na fila da adoção conjunta, estão dentro da lei. De acordo com o parágrafo 3º do artigo 39 do ECA, em caso de conflito entre direitos de interesses do adotando e de outras pessoas, inclusive os seus pais biológicos, devem prevalecer os direitos de interesse do adotando. Então, o que fala o artigo 39, o parágrafo 3º do artigo 39? Fala que quem tem preferência, mesmo com todas as, vamos dizer assim, que os pais biológicos haviam um tempo abandonado, agora estão requerendo a guarda, eles podem ter preferência. Já um casal que tem uma união afetiva, homoafetiva, não tem direito igual à união heteroafetiva. Isso não se... O que difere, nesse caso, é apenas a questão do interesse do adotando. O que é mais significativo para o adotando? O que para ele vai ser psicologicamente mais, vamos dizer assim, adequado? O que para ele vai ser mais... e não que esse criança ou adolescente vai falar, mas é nessa análise que vai ser feito. Então, portanto, a posição do juiz deveria ser a de consultar a menina que está sendo adotanda sobre suas preferências a respeito dos adotantes, os candidatos a pais adotivos. Então, se a criança pode ser consultada sem interferência dos casais, né, para ver com quem ela quer ficar também. Muito bem, então, seguindo aqui, o infográfico dessa unidade vai colocar, ainda falando sobre a Simone de Beauvoir, né, ela coloca ali um infográfico dizendo da performatividade feminina. Então, ela fala da Brigitte Bardot, que é atriz de cinema, que é uma das atrizes francesas mais importantes do pós-guerra, né? Do pós-segunda guerra, os filmes que ela protagonizou, as roupas que ela vestiu e seu comportamento irreverente eram a própria ressignificação da mulher livre após a Segunda Guerra Mundial. Então, vejam que no pós-guerra, né, a indústria do cinema procurou usar as suas atrizes no sentido também de desmitificar essa questão da submissão da mulher, né? E, enfim, nos direitos humanos começa a se pensar na mulher enquanto ser humano que deveria ser respeitado, não deve ser subjugado, porque mesmo no século XX havia sociedades que o marido tinha, o esposo tinha tinha os filhos e a esposa e os escravos como propriedade dele, que ele poderia fazer com eles, com elas, o que bem entendesse, sem ser julgado pelos seus atos, né? Então, hoje pode ver que as conquistas dos direitos ainda são, vamos dizer assim, estão em construção, estão em desenvolvimento, justamente por se tratar
dessa história, que ela é uma história que prejudicou muito a mulher, né? Então, a Simone de Beauvoir, ela dedica ao pensar a padronização da mulher desde a infância como modelo de menina. Ela coloca aí que mulher e mãe, o significado estabelecido pelos homens, os homens que conceituaram isso, né? Então, a Simone de Beauvoir, é uma filósofa e a partir da Segunda Guerra Mundial foi um momento de reinvenção da performatividade feminina. E ela coloca que, uma vez que, na ausência dos homens, as mulheres tiveram que assumir funções que até então eram definidas como masculinas. Então, se veja quantas mulheres hoje são aqui arrimo de família, são aqui sustentam a família, são que promovem que são colunas de sustentabilidade, promove a sustentabilidade da família. E aí, no contexto da figura da atriz Brigitte Bardot, que eu já falei, né? A francesa Brigitte Bardot, ela considera, a Beauvoir considera que a repercussão foi extremamente salutar e positiva no sentido dos personagens de Hollywood, personagens de filmes, né? Especialmente na percepção da atriz dos Estados Unidos e da França, que vai trazer todo um perfil diferenciado da mulher que protagoniza a sua liberdade enquanto sujeito, né, da sociedade. Aí, falando da identidade de gênero, né? As identidades, a questão do gênero, né? Na filosofia contemporânea. Então, a ideia das questões do gênero, né? No século XX, os movimentos sociais vão buscar essa pauta da desigualdade, da mulher que não votava, da mulher que não participava da vida social, né? Então, a mulher que era relegada a ser mãe, reprodutora e rainha do lar, né? Então, ressalta aí que a família tradicional francesa, e não só por ter sido orientação religiosa e tal, permanecia também com essas ideias de um perfil de mulher que não participava da sociedade, que cuidava somente e educava a sua família. Então, nesse sentido, essas pautas ideológicas, né, vem com uma ideia cristã, né, também, mas, segundo a Beauvoir, que coloca a questão feminina relegada aí à opressão da mulher. Já na perspectiva da Judith Butler, ela fala que o gênero feminismo, a filosofia política e ética, ela coloca que esse debate foi construído socialmente para ter uma essência, mas que essas discordâncias na teoria de Butler simbolizam um marco de que era preciso colocar uma concepção teórica relacionando a concepção do gênero e que isso precisaria conquistas jurídicas no mundo contemporâneo e que o contrato heterossexual, como masculino e feminino, deveriam ser também avaliados, né? E ela coloca ainda que, a partir dos anos 60, o problema dessas teorias e dos conceitos da mulher vão se alterando, inclusive como o conceito de heterossexualidade. Então, o Butler coloca como um problema que há no sujeito feminismo, né? Não é só o feminino, não é só o masculino, mas existem outros gêneros
E aí vai falar de transgêneros e vai falar de outras possibilidades, né? E dela fala o que é ser mulher, né? Que é ser mulher em todos os aspectos, que não mais é mulher subjugada à ideia de uma pessoa inferior, né? Mas sim um ser humano que merece todo o respeito. Já na universidade vai até então ter um tempo se evitava o debate, né? E começa a se pensar a partir do feminismo aí nesse sentido de colocar a discussão do feminismo e das concepções de Beauvoir e de Butler, né? E nas identidades de gênero, os temas abordados são estereótipos do gênero, essas 4 identidades de gêneros, questões relacionadas ao gênero de ensino, né? E aí, nós temos como entender os papéis do gênero, né, reforçados na educação, como se meninos fossem por natureza mais bagunceiros e meninas por natureza mais aplicadas. Isso não é uma teoria, vamos assim, aceitar enquanto generalização, né? Não existe mais hoje pensar nos meninos mais bagunceiros, existem meninos comportados e meninas mais aplicadas. Então, isso é muito fraco para supor os papéis do gênero. E como entender os papéis sexuais? O modo cognitivo, o que é ser menino, o que é ser menina? Em determinada cultura. Então, vai pegar a cultura indígena, o que é ser menino na cultura indígena, o que é ser menina nessa mesma cultura. Perceber se o comportamento do sexo, nascimento, combina com as expectativas do papel de gênero culturalmente definidas. Então, hoje se fala que o nascimento não, vamos dizer assim, serve para o registro, mas isso pode ser mudado. Então, as crianças, quando bebês, já conseguem identificar padrões de gênero. É possível. É possível porque eles vão aprendendo diariamente, se desenvolvendo diariamente, e é possível que nessa análise possamos estar identificando os padrões de gênero. Estereótipos de papel sexual se desenvolve cedo mesmo em famílias que defendem a igualdade de gênero. A divisão de tarefas diárias baseada no gênero, em brincadeiras consideradas de menina e por isso não pode ser desenvolvido por meninos. Então vejam que as tarefas diárias, né, que o menino pode, que a menina deve. Então, isso nas famílias onde defende a igualdade do gênero, não existe um gênero para lavar louça, outro para passar um pano fazer a limpeza da casa e outro para fazer trabalhos mais diferenciados possíveis, né? Então, é possível estar falando em papel, de estereótipos do papel sexual, que não, não tem efeito, vamos dizer assim, contrário à questão hétero ou não hétero, em relação às tarefas domésticas, especialmente, né? Quando entendemos que algo não é errado, mas sim apenas uma convenção social, criamos um quadro de referência com base nos outros, o que é igual e o que é diferente de mim. Então, por isso depende muito da cultura, depende muito da educação familiar e depende, é claro, dos padrões que a escola também possa estar não impondo, mas considerando, respeitando e fazendo as pontes que eu diria
de emancipação dos sujeitos, mas a partir do conhecimento e a partir da atividade pedagógica, se colocar na visão não daquele que insiste em ter uma posição ideológica. Não, a escola não teria todo esse papel. Ela tem o papel de educar, ou melhor, de educar para o ensino, ou de ensinar. E nessa condição, fazer conhecer. Isso que é importante. Mas não convencer, nem para uma ideologia, nem para outra. Então, a ideia de ideologia é a ideia do respeito, do conhecimento, da busca incessante por conhecer-se e autoconhecer. Então, crianças, jovens, adolescentes, jovens, elas não precisam ser tendenciadas, elas precisam ser orientadas diante do conhecimento, diante da condição humana e do respeito humano, né? Mais interessante. Então, aí cria-se esse quadro de referência, o que é igual, o que é diferente. As diferenças e estereótipos de gênero, as diferentes culturas do mundo, tudo isso, de modo geral, enxerga o feminino como fraco, o que não é verdade. Que consideram delicado, compreensivo, e já o masculino como agressivo, aventureiro, cruel e grosseiro. Imagine, isso é algo até, vamos dizer assim, não adequado para uma sociedade que se quer dizer civilizada e humana, né? Então, por isso que muita gente aí age com agressão, age como um aventureiro, como alguém que pode e outro não pode, como cruel e grosseiro, em função de uma cultura que ultrapassada, ao meu ver, né? Que estabelece essas possibilidades que inadequadas, porque a lei já mudou também, né? É importante ressaltar que as crianças não se observa um grau de hierarquia de gênero como os adultos e o comportamento do papel sexual. Quando o indivíduo percebe que precisa entender de sua identidade de gênero, e irá corresponder ao padrão, irá buscar essa questão. Também tem aí a influência não só da família, não só da escola, mas tem da mídia, e a mídia hoje pode colocar as redes sociais, né? Então coloca uma série de informações que eles têm fora da escola, fora da família e ainda informações muitas vezes distorcidas e que levam a um perigo para a formação desses sujeitos, né? Então, a promoção da igualdade de gênero, né? Ela diz que depende muito da cultura. Depende muito da cultura. E cada cultura, vamos dizer assim, não existe uma cultura inferior, uma superior. O que existe é uma cultura conservadora, outra mais progressista, outra mais, vamos dizer assim, desenvolvida em seus costumes, ou a que aprendeu a desenvolver atitudes de respeito e de aceitação de alguns aspectos, né? E também a ideia de contrastar os conceitos do sexo biológico, do gênero, da identidade e da orientação sexual. Então, é claro que você, enquanto professor que busca formação, você está... Se você disser assim, tudo é biológico, você está focando, restringindo ao biológico. Mas aí vai entrar o quê? A identidade, a orientação sexual, a questão da cultura. E
é importante que, enquanto escola, enquanto corpo docente, enquanto sociedade, comunidade educacional, nós não temos esse poder de estar fazendo apologias ou tentando direcionar nada. Nós temos um papel de educadores, orientadores, facilitadores do conhecimento e da busca pelo seu protagonismo de ser humano, e não nessa visão do gênero, né, ou da orientação sexual. Então aí nós temos um papel importante em relação ao conhecimento, em relação à perspectiva da personalidade humana e do desenvolvimento do ser humano. A lei do feminicídio foi sancionada em 2015. Então, aqui no Brasil, o feminicídio qualifica o assassinato contra a mulher, ela é morta por questões do gênero. Então, em 2015, vocês lembram que surgiu uma lei, já tinha a lei Maria da Penha, né? Mas a Maria da Penha considerava violência contra a mulher. E o crime considerado violência contra a mulher era algo que se colocava como um crime que deveria ser punido e tal. Mas o feminicídio ele foi agravante, ele se tornou-se um crime hediondo, né? Então, aumenta a proteção da mulher e pune-se muito mais o agressor, né? Então, o feminicídio registrado no 11º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né? E coloca aí de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a taxa de feminicídio no Brasil, que girava em 2015 em 4,8 por 100 mil. Quase 5 mulheres por 100 mil eram mortas e era considerado, e é considerada a quinta maior taxa do mundo em 2015. Né? Então, muito interessante colocar que as leis vêm por necessidade. Então, aqui, a questão do sexo biológico, a orientação sexual, o gênero, identidade e a expressão do gênero, né? Então, a identidade de gênero é uma experiência individual. No caso aqui, pode ou não corresponder ao sexo. A identidade de gênero pode ou não corresponder ao sexo. E aí você vai ter, nesse sentido, tornando ela ou ele o sentir do corpo, ou muitas vezes as pessoas podem modificar a aparência em função corporal por meio de aspectos cirúrgicos, que hoje há lei também para mudança de sexo também, né? Por orientação médica e outros. A orientação sexual, então, ela trata de uma capacidade que cada pessoa sente-se atraída, né? Então, afetivamente ou sexualmente, por sujeitos de um gênero diferente ou pelo mesmo gênero. Então, aí começa a orientação sexual. Então, em relação à atração das pessoas, né? Ou seja, por um gênero diferente ou por um mesmo gênero. E por mais de um gênero até, né? São orientações sexuais à homossexualidade, a heterossexualidade e a bissexualidade. E o sexo biológico, quando vocês forem escrever lá, se perguntar na prova de vocês, o que é sexo biológico? São características biológicas que a pessoa, e pessoais, né, de cada um desde o nascimento. Então, o aspecto biológico do sexo biológico é aquilo que você acontece desde o nascimento. Portanto, pode ser incluídas os cromossomos e a genitália e a composição hormonal. Então, isso é questão. A expressão gênero é uma forma que manifesta publicamente a identidade de gênero, por meio do nome
e do meio do nome que recebe, né? Da vestimenta que usa, do corte de cabelo, Professor do André, comportamento. Oi? o senhor pode repetir novamente essa parte para eu pegar e anotar aqui? Pode? Quem que tá falando? É a Thaís. Posso. Ô, Thaís, então, lá na promoção. Pode cair Viu? Então, eu vou dizer para vocês, não precisa nem anotar, mas está lá no infográfico, na promoção da igualdade de gênero e de orientação sexual. Está lá naquela unidade da primeira semana, né? Aham. E lá tem o conceito: identidade de gênero, orientação sexual, conceito de cada um. O sexo biológico, a expressão de gênero, e daí vai falar lá sobre o que é um assexuado. Vocês lembram do Big Brother lá, que um sujeito lá, um dos participantes, se identificou como assexuado. E existe isso na literatura da diversidade que nós estamos tratando aqui. Então, o que é um indivíduo assexuado? É que não sente atração sexual, seja pelo sexo oposto ou pelo sexo igual. Já a orientação sexual, ela diz assim que é uma questão de atração pelo gênero diferente ou pelo mesmo gênero. E aí, lá também você vai encontrar nesse infográfico lá, falando sobre o cisgênero, né? O que é um sujeito que identifica um cisgênero? Com gênero atribuído ao nascer. Aí o drag queen, a versão masculina drag queen, portanto é a mulher que se veste com roupas masculinas. E o drag queen, que é o homem que se veste com... E aí vocês têm tudo lá nessa unidade, promoção da igualdade do gênero, vocês têm tudo lá no infográfico, né? E aí tem a mulher transexual, tem o intersexual, o heterossexual, o homem transexual, o homossexual, a identidade, todo o conceito de cada um, o transformista, o travesti, todos eles, né, todos os conceitos estão lá na unidade 3, né, da primeira semana, tá certo? Então, aí é importante conceituar as diferenças da questão biológica, que é o nascimento do indivíduo, e é claro, quando falamos em questão biológica, a mulher nasce com órgão sexual feminino, o homem com masculino, né? E por isso que biologicamente vai para um registro que é sexo masculino ou feminino. A sexualidade é da ordem do indivíduo, então diz respeito aos prazeres, às fantasias, os excessos, aí a questão do corpo, a essência do ser humano individual, ou seu núcleo de identidade pessoal. Mas por meio do gênero, o indivíduo se expressa ao mundo. Ele se expressa de forma de se vestir, da forma cultural, desde seu jeito, seus trejeitos, etc. Então, existe um preconceito de gênero, que nós podemos chamar de heteronormatividade. O perigo do preconceito de gênero é que leva à discriminação de pessoas por conta de como elas se comportam cotidianamente, sexualmente, entendido na sociedade hoje. Tal preconceito pode até mesmo levar à violência. Tem muitas pessoas que são agredidas com violência pelo seu jeito de ser em relação ao gênero, né? As mulheres vão trabalhar fora de suas casas, querem ganhar o mesmo salário dos homens e ter os filhos apenas quando decidem. Isso nesse século XXI, final do século XX. Mas havia um tempo que a mulher não decidia nada, nem quando ela queria ter um filho. Hoje, a mulher pode fazer essas escolhas e programação. Os homossexuais querem adotar bebês e casar legalmente. Então, tudo isso são direitos que se constituem nesse tempo
e com as garantias desse tempo, né? Então, os movimentos aí, o conceito dos movimentos sociais. Os movimentos sociais, eles têm incluído essas pautas. Por isso que a gente fala assim, o que são movimentos sociais? São grupos que se reúnem diante de uma questão de, vamos dizer, de demandas que estão há muito tempo discutida nesses grupos, mas que a sociedade geral ainda não aceitou debater, discutir e aceitar como direito aquilo que é reivindicado. Então, por meio dessas redes, desses grupos, desses movimentos, muitas lutas políticas e demandas políticas vão sendo enquadradas ou na lei como crime do preconceito, ou como uma violência em relação a esses grupos, né? Então, a relação, a condição da mulher na sociedade, o Pinto destaca três momentos de articulação da luta. A discriminação, especialmente no Brasil, a luta pelo voto, que é no período pós-guerra, né? Pelos direitos políticos, que é direito de ser candidatos e candidatas. A discussão sobre a sexualidade, a relação de poder, né? Como que é entendida isso, né? Os processos de institucionalização, quer dizer, como que eu vou aceitar que institucionalmente seja aceito as diferenças intragênero e aceitar isso na lei com os direitos políticos, né, e os direitos legais também. O preconceito, a valoração negativa, as características da alteridade, a negação do outro, do diferente, o movimento da afirmação de outra identidade como superior, como dominante. Então, nesses estudos históricos culturais, nesses estudos que caracterizam pelo século XXI, na era da contemporaneidade, né? Então, a questão do gênero e da identidade sexual como uma construção cultural, ele tem seu aspecto importante. Mas vamos então falando agora também sobre a questão do gênero, sexo e sexualidade, né? Então, diferenciar o gênero, nós já diferenciamos aqui. Discutir problemas oriundos do preconceito, já falamos aqui. Relacionar questões do gênero. Então, é importante que vocês respondam o desafio da quarta unidade ali, falando da construção de um pequeno texto que evidencie de uma maneira menos preconceituosa a relação do gênero, levando em consideração reais efeitos e necessidades de criações na dimensão menos preconceituosa da sociedade. Para esse desafio é importante conceituar o preconceito em relação ao gênero, se possível, dar exemplos práticos dessa questão. E também nesse desafio, evidenciar como a criação de um conceito de gênero influencia na construção social. Então, trazer a discussão se as leis criadas para auxiliar no combate à diferenciação em relação ao gênero alcançam sua finalidade, deixando claro que esse seria um problema a ser resolvido pelo Poder Judiciário. Então, a questão do gênero é algo importante no imaginário social. Dá para citar aqui para vocês um exemplo da Maria da Penha é uma lei, né? Que vem trabalhando para a derrubada desse preconceito contra a mulher e, acima de tudo, com essa cultura machista que insiste em dizer que há uma relação de poder descabida, né? E que isso tem dado muito o que falar, que você pode usar muitos aspectos e situações que você vê em jornais, telejornais, vê na internet, vê aonde você possa estar trazendo para essa discussão nesse desafio.
A questão no infográfico lá fala que do gênero, sexo e sexualidade. Isso tudo depende de uma construção cultural. Na construção cultural, e a escola aí pode entrar muito bem, é a questão do princípio da igualdade. Então, o princípio da igualdade é o princípio do respeito. A liberdade de expressão, quer dizer, as pessoas saem na sociedade, se apresentam como elas querem se apresentar, sem como direito, como liberdade de expressão. E as pessoas têm que respeitar. Ah, mas essa pessoa está com comportamento inadequado. Bom, aí, se a lei tem como coibir esse comportamento inadequado, mas se isso não for nada que desabone a liberdade de expressão dessa pessoa, não tem problema nenhum. E a liberdade sexual. Todos nessa sociedade, conforme a lei, têm direito à liberdade sexual, o que é diferente, né, de libertinagem, é liberdade, tá? Então, os estudos culturais e antropológicos vão colocar aí a questão do gênero, do sexo e da sexualidade. Então, a questão do gênero, a questão do sexo e da sexualidade, nós temos a ideia de que todos esses conceitos devem avançar nas suas significações. Nós não podemos ser preconceituosos nesse estudo, nós precisamos ser capazes de entender com conhecimento, né, com conhecimento altivo, e pensar no sexo como algo de uma questão biológica. Então, segundo a Bourdieu, né, Bourdieu e Passeron, e a questão da biologia que explica os aspectos do nascer, né, do nascimento. Outro pilar dessa discussão é a sexualidade. Então, diz respeito a prazeres, fantasias. A questão que eu já falei dos excessos perigosos, também considerado aí na essência do individual e da identidade pessoal de cada um. E o conceito de sexualidade deve ser levado em consideração da relação estabelecida por cada indivíduo e que foi definida isso por sua orientação sexual. Então, já falei aí, para que vocês possam estar vendo lá, reconhecer os conceitos sócios históricos da família, né? A Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, vocês podem estar buscando como exemplo lá, né? Um vídeo sobre fatores que levaram ao Dia Internacional da Mulher, né? Dia Internacional da Mulher foi pensado também com essa ideia de emancipar ou tirar a mulher daquele estágio de sofrimento, escravidão e de subjugação, né? O termo família, que vem do latim famulus, né, que significa escravo doméstico, então a família, lá na Grécia Antiga, não é um termo que vem pensar em escravo doméstico, a mulher seria, e até hoje muita gente pensa que seria isso mesmo. E o termo era utilizado na Roma Antiga e servia para designar o grupo submetido à escravidão agrícola. A família ligada por laços de sangue, laços afetivos, era denominada família natural. Naquela época, a família era composta por pai, mães e filhos e uma estrutura patriarcal. Assim, o pai e marido era o chefe da família e poderia fazer o que bem entendesse. Ele que executava todo mundo lá. A partir da Idade Média, o que separa dois tipos de famílias, a patriarcal e a maternal. Então, a patriarcal que continuava com aquele poder, né, do chefe da família, o marido, o pai e o marido, né? Mudando de acordo com a época histórica. Portanto, sabemos que a família é uma construção social
que varia no tempo e no espaço histórico, né? No capitalismo, a família significou a divisão do trabalho. Então, no âmbito privado, o público, a reprodução e na produção do capital. Então, a mulher já vai sair como mão de obra, né? E vai ter necessidade de pensar aí a mulher no mercado de trabalho, né? A família não é só por um laço sanguíneo, e sim por relacionamento afetivo. É hoje por isso que se chama uma união homoafetiva. Então, não é só por laço sanguíneo, mas como relacionamento afetivo, e também as adoções, né, que são considerados os filhos do coração. A família pode assumir dois papéis junto aos seus membros: a de garantir a proteção e afeto e representar os seus membros na vulnerabilidade, né? Também a família, ela deve ser garantir todas as necessidades, e inclusive com o capital cultural e todos os aspectos educacional de uma criança. Então, isso está na Constituição e está bem estruturado na força da lei. Então, já são 8h28, eu quero dizer para vocês assim, que eu falei demais. Eu queria dizer para vocês que na próxima semana nós vamos trabalhar também a questão do Momento Review, né? O Momento Review. E a segunda semana, né? Até na terceira semana, está orientando vocês também para que façam uma boa avaliação na quarta semana. Quero saber se vocês têm algumas perguntas, se vocês têm algumas questões a colocar, né? Eu tomei água aqui porque a minha garganta arranhou, né? Fazia um mês que eu não fazia mais esse trabalho de aula, né? Então, é um assunto palpitante, é um assunto interessante, mas e atual, isso que importa, né? E que nós podemos estar desenvolvendo também com todas. Nós vamos ter dúvidas, é claro. As dúvidas vão surgir e vão surgir em momento diverso, né? Então, a questão dessa disciplina, complexidade humana, para tratar da identidade do gênero, das questões do gênero, da promoção e da igualdade do gênero e da orientação sexual, né? Visando o gênero, o sexo e a sexualidade. Foi isso que a gente tratou hoje. Pessoal, quero saber de vocês aí como que vocês estão percebendo esse momento aí, tá? Se tá tudo bem. Ninguém tem perguntas? Pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, pode perguntar, tá? Ou pode só dizer ok ou não. Então, vocês são do segundo período. Já desejei tudo de bom para vocês no início lá, e dizendo sempre que nós queremos compartilhar conhecimento, queremos ser parceiros nessa dialógica, mesmo nesse formato que parecemos estar longe, mas estamos muito próximo na relação de querer ser aquele compartilhador do conhecimento com vocês, e tendo como mediador aí também o nosso portal, né? Nosso portal tem tudo que eu falei, mais um pouco, né? Então, o portal ali, nas leituras que vocês farão, na resolução do desafio, na leitura do infográfico, nos exercícios, vocês vão ter muito subsídio nesse sentido de poder estar estudando e desenvolvendo atividades ali. Alô, pessoal?
E aí, eu tenho. Pode falar. O pessoal está meio tímido hoje, professor André. Pois é. Primeiro dia, eles estão assim, mas nós gostaríamos da participação de todos, pelo menos concordo, Claro. discordo, né? Claro. O que é mais importante é estar concordando ou discordando, vamos dizer, tá entendendo, não tá entendendo, vamos lá. A semana que vem nós temos aula de novo, nós pode se preparar aí para. Mas o que é importante é que vocês estejam conosco, né? Que vocês venham para a aula, que vocês tenham esse. Olha, alguém levantou a mão. Gislaine, fala aí. Fala, Gislaine. Pode abrir o microfone. Obrigado, Gislaine. Abra o microfone ali para poder falar. Pode falar, Gislaine. Ela falou assim que não tá saindo o som, ó. Agora tá. Agora tá. É a Thaís tá falando. Ah, é Thaís? É a Thaís. Tá. Ela falou assim que não tá saindo o som, ó. Ela mandou. Tá. E daí, Thaís, tudo certo? Tudo certo. Tá indo, estamos Ficou com alguma dúvida ou muitas dúvidas? muitas dúvidas, né? Não, mas isso aí é tranquilo. As dúvidas são interessantes. O conhecimento é assim. Se ele não trazer dúvida, ele é muito simples. Aqui falando de complexidade humana, né? Sim. Então tem muita coisa para a gente aprender. E aí vamos aprender nesse mês aí tudo isso. Ah, sim. Você é de um pouco mais complicado porque são duas graduações, né? Eu estava conversando até agora com o professor Gilmar, né? Então, a gente fica um pouco corrido, então, as aulas, né? Você faz mais? Porque daí eu também estou na quarta fase de pedagogia também, né? Então, Tá. é mais corrido para mim as coisas. Tá certo. Uhum. Mas vai dar tudo certo. Não, é um pouquinho mais trabalhoso, mas vai dar tudo certo. Certo, Thaís? Então, quem mais quer? Gislaine, conseguiu agora habilitar o teu microfone lá? Acho que não. Então, quem mais que quer falar? Bom, pessoal, o professor Gilmar está comigo aí? Estou sim, professor. A gente agradece bastante. A Lucinéia está com um probleminha só no microfone, mas a Lucinéia também colocou no chat que gostou muito da aula e deu para entender bem as diferenças. Foi uma boa explicação, aí, um contexto bem contemporâneo, né, e atual, aí, principalmente com essas questões agora que a gente está verificando. A semana que vem nós continuamos, né? Então, lembrando o pessoal que é sempre nesse horário, né? Segue o mesmo link sempre, nesse horário para a segunda fase de todas as licenciaturas, né? Lembrando que a pedagogia, história, matemática, letras, todas as segundas fases de licenciatura são na quarta-feira. Tá certo, então. Eu agradeço, acho que por hoje seria isso. Eu também agradeço e uma boa noite e boa semana para todos aí. E que vocês possam estar lá no portal abrindo e buscando resolver lá, fazer os desafios, os exercícios e fazer as leituras lá e podem trazer questões para a próxima aula que eu gosto muito de dialogar com vocês. E fiquem tranquilos sobre isso, porque toda pergunta merece uma atenção, tá bom? Uma boa noite, um abraço a todos e a todas aí, que possam estar bem nesse mês aí, estudando com a gente e podendo desvendar o conhecimento aí nessa disciplina
da complexidade humana aí, tá bom? Boa noite, então, a todos. E a Oi, todas. eu. Oi, Oi, eu pode falar. vi. Viu, eu só queria saber se tem mais algum louco aí que tá fazendo matemática que nem eu. Quem tá falando agora? É a Thaís, de A novo. Thaís. E quem mais está fazendo matemática, ó? Ô, Vou Thaís. oi. Oi, Quem disse oi? A Ana? a Ana, eu também tô fazendo matemática. Olha, então não é nenhuma loucura. Matemática é uma ciência, se dizia antigamente que era exata. Hoje depende quem vai querer que seja tal e tal, né? Mas é muito importante esse conhecimento, tá? E a É, gente, por enquanto, está naquele do geral, né? Daí vocês vão para as específicas daqui a um tempo e vão curtir a matemática, tá bom? sempre dizem que quem faz matemática tem um parafusinho a menos, né? Olha, sim, mas também falam de quem faz filosofia, também falam de quem faz outras áreas aí, como eu falo assim de, de áreas que, por exemplo, geólogo, não sei, de psicólogo, não sei. Então, cada área você busca porque você quer o teu fundamento, né? Você quer o teu fundamento e é uma resposta para você, enquanto formação humana, né? Querer buscar esse conhecimento e é um conhecimento instigante, um conhecimento que serve para a vida e para a profissão. Sempre foi o meu sonho pegar e fazer matemática. Então, isso mesmo. Que dizia o Barack Obama, I have dream. Eu tenho um sonho. Isso que importa. Daí comecei a Tá? fazer pedagogia, tudo, mas ainda tinha paixão por matemática. Né? E tem campo para tudo, tá bom? Tchau, Vamos tchau. em frente. Beleza. Então, pessoal, boa noite para todos aí. Um abraço e até quarta-feira da semana que vem, tá bom? Boa noite.